Eu acho que a coisa mais importante dessa conversa de vamos fazer um arroz e dar certo é você saber exatamente o que é uma xícara de arroz. Porque todas as receitas que você vê, nacional, internacional, em sites, em livros, põe lá 2 xícaras de arroz, 1 xícara de arroz e às vezes não tem uma referência de quantas miligramas representa aquela xícara. Então tem uma medida que é internacional para todos os tipos de receita, que significa esse numerinho aqui, ó. Então está escrito um copo é 240, é aqui, olha, certinho, 240 ml. Então não tem como você errar. Você tem esse tipo de medidor aqui que você acha. Ah, e tem outra coisa, esse cup, como se diz em inglês, é uma xícara, não é um copo, tá? Porque às vezes a gente compra e muitos medidores brasileiros têm uma medida dizendo que é um copo. Não é um copo, é uma xícara. Cup é uma xícara. E é 240 ml. Aí você vai pegar uma xícara, como fala, é uma xícara, né? Então vamos ver se os 240 ml daqui, e é uma xícara, medida, é a medida da xícara que você tem em casa. Nós, excepcionalmente, pegamos aqui uma xícara, que é quase uma xícara, falta um pouquinho só para ser uma medida de uma xícara, que seria até aqui em cima. Mas a maioria dos lares brasileiros não tem uma xícara padrão. Mas tem xícaras de chá aí que você usa para medir, para fazer o seu arroz, que são menores que essa. Não tem uma padronização na indústria brasileira que possa dizer todas as xícaras de chá têm 240 ml. Não é verdade. Então, leve como referência a primeira delas, você faz uma medida real. E depois, no mercado, também você encontra vários tipos de medidores, desde metal, plástico. E aqui também está escrito one cup, uma xícara, né? Mas aí, esse aqui é a medida original. Mas a maioria deles não é. Você pode, de repente, e vem aqui quantos ml são. Então, você veja no supermercado que você vai comprar, se essa xícara de medida que você está comprando e levando para casa é realmente uma xícara na medida oficial de todas as receitas. Que aqui, olha, ele vem direitinho e vira, aqui, ó, vira uma xícara, e aí essa xícara que é a medida que nós vamos usar para todas as receitas, tá combinado? Então, vamos assim, para começar o arroz do dia a dia, eu vou precisar do quê? De manteiga, azeite ou manteiga e óleo. Nunca faça só porque é o arroz da sua casa do dia a dia, só com óleo ou só com azeite, que seria perda de tempo. Isso caro também. Então, você sempre use um pouquinho de manteiga e a manteiga, se colocada sozinha, por que não faz o arroz só com manteiga? Porque a manteiga perde o ponto muito facilmente, ela pode queimar. Quando ela está misturada com óleo, não. Ela dá a temperatura certinho, o sabor vai ficar muito melhor do que o arroz feito só com óleo. Aí eu vou usar cebola, vou usar alho. Eu recomendo que obrigada, Valéria, quando você pegar a sua cebola, você tire a casca da cebola, mas deixa essa cabecinha aqui da cebola juntinha, porque vai facilitar a sua guerra na hora de você picar a cebola. Você vai usar a sua faca, seja ela qual for, e vai chegar até perto do fim da cebola, mas mantendo o finalzinho dela lá, olha. Você não tire, porque aí ela não desaba, ela não abre tudo aquilo e vai facilitar muito a sua guerra. Você vai cortar 8 vezes aqui, vai deixar como se fosse uma flor, mas nunca chegando até o final. Chegando aqui, você vai juntar a sua cebola, vai vir e vai cortar e ela já vai sair menorzinha do que tudo. Ela já vai sair aqui cortadinha, mais fácil de você poder trabalhar com a sua cebola. Se você cortou e ainda não ficou satisfeita com o tamanho da cebola, aí você vai usar o quê? Você vai usar uma faca, que eles chamam faca de chefe, que normalmente a faca do chefe tem quando eles falam, cada chefe tem uma faca que não deixa ninguém mexer, ela tem exatamente uma curvatura, assim, que te permita fazer um balanço aqui, olha, sem tirar ela do chão, sem tirá-la da tua mão, você vem e vai picando ainda mais, mas só no balanço da faca. E aí, com muita prática, você vai juntando aqui, com muita prática, você vai fazer o quê? Você vai conseguir ter qualquer coisa, seja cebola, seja alho, seja vegetais que você queira picar, com muito mais qualidade. Eu já estou misturando no meu alho aqui, já vou misturar tudo, porque aí já fica... E tem gente que gosta de uma cebola maiorzinha,
E aí vai depender Aí você pode correr a faca de um lado para o outro, e aí você pode ir treinando aí para você ser chefe. Quem sabe, né? Na próxima vez que a gente se encontrar, no próximo curso, a gente já esteja aí como um chefe escolado aí. Treina, porque tudo é treino. Você vai conseguir com certeza. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Então eu vou para a minha panela agora e vou colocar, primeiro eu vou colocar o óleo. Se eu quiser deixar o meu arroz ainda mais saboroso, eu posso colocar azeite, né? Mais saudável, que o azeite é sempre mais saudável que o óleo, seja ele de canola, seja do que for. Vou colocar um pouquinho de manteiga na minha panela. Não tem perigo da minha manteiga queimar. E a partir daí eu vou botar os ingredientes do sabor, que nada mais são do que a cebola, que eu acabei de pegar, o alho. Eu gosto de bastante alho, mas aí vai depender do quanto você e da sua família gostam de um arroz bem saboroso. Eu ponho sempre quase uma cebola, mas você pode colocar meia cebola, se preferir, e um pouco de alho. Vai deixar murchar essa cebola. Obrigada. Aí vai deixar murchar a sua cebola. Em ela murchando, não precisa ficar aquela cebola preta nem nada. Nós vamos ter aqui, eu já passei uma outra aqui um pouquinho mais, porque eu gosto dela bem murchinha assim. Ó, ela vai reduzir, vai soltar a água. Aí quando a cebola estiver assim, olha, quase pipocando, que nem pipoca, e aquele cheirinho que você sente em todos os elevadores de prédio de famílias brasileiras, quando você passa no elevador, fala, tá na hora do almoço, né? Aí eu jogo a minha xícara de arroz. Coloquei a minha xícara de arroz e vou refogar, que é o famoso refogar. Mas só que eu não vou refogar inteiro, porque eu não vou colocar água. Esse refogar significa que você em algum momento vai colocar água aqui e o arroz vai ficar submerso. Nesse caso aqui, eu quero te dar uma dica para você fazer arroz uma vez só, a cada 3 dias, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai refogar bem, quer dizer, você vai desidratar esse grão de arroz, seja ele qual for que você estiver fazendo, de que tipo de arroz for. Quando ele estiver quase branquinho, você vai desligar o fogo. Desliga o fogo e vem e guarda, numa medida que nós fizemos aqui para você, aquela xícara de arroz ali rende 2 copos desse. Eu acho que esse copo é aquele chamado copo americano, que todo mundo tem em casa, né? Toda família brasileira tem. Então você vai guardar, ou guarda tudo de uma vez, ou guarda separado, ou de repente você tem um potinho desse, que é mais higiênico e tudo mais. Esse aqui é com tampa de silicone, você pode guardar o arroz quanto você quiser de arroz já refogado aqui. Ele vai durar lá na tua geladeira pelo menos uma semana. Pode deixar ele lá sossegado, porque ele já foi saborizado e só foi desidratado ali no fogo. Tá vendo que eu estou deixando ele lá quietinho, né? Aí quando ele já estiver desidratado, você guarda, deixa na geladeira. Na hora que você quiser usar, aí de repente você fala, só vou comer eu, né? O rendimento dessa xícara que você viu aí, é esse rendimento aqui, ó. Dá para 3 pessoas, vamos colocar assim, não é? Ou um que come muito bem e 2 que comem mais ou menos, né? Que não comem muito arroz. Se for uma família ou pessoas que gostam, né, de arroz, bastante arroz, daria para 2 pessoas. Eu acredito que dá para 3, com uma boa alimentação aí. Aí na hora que você quiser fazer, você coloca de novo, tira da geladeira e parte desse momento aqui, olha, o arroz já está, esse aqui inclusive já está no pontinho, é só você guardar na geladeira e só tira a quantidade que você vai consumir no dia. Aí eu venho aqui e como na nossa receita lá, para uma xícara de arroz, eu vou colocar 2 xícaras de água. Eu estou com a mesma medida, eu jogo uma e jogo 2. Como eu aprendi com a minha mãe, nesse momento aqui eu dou uma mexidinha, coloco o sal, e aí o sal é por sua conta, e vou abaixar o meu fogo, né? Porque eu quero que ele cozinhe lentamente. Então eu vou abaixar meu fogo
e vou colocar uma tampa para que ele mantenha a umidade lá dentro. E vou deixar aqui, vou ficar de olho nele. Você vai aprender o rendimento conforme você for usando o tipo de arroz que você usar. De vez em quando chegar lá no fim, você olhar aqui e ver que já secou a água, você experimente o arroz. Porque depende também muito da procedência do seu arroz. Você experimente, se tiver do seu agrado, tudo bem. Caso contrário, você pode ainda dar mais uma pingadinha de água. Mas comece sempre de 1 para 2 para que você tenha certeza que não vai empapar o seu arroz. Eu ouço muita gente falando assim, nossa, meu arroz vira uma papa, eu grudo na parede, jogo na parede, ele gruda, né? Porque já desde o princípio você já botou água demais. Então comece com essa medida e depois regule ao seu paladar. E aí o seu arroz está prontinho, saboroso, facinho de comer. E aí a partir daqui, desse arroz básico que você já aprendeu a fazer, a gente vai, partindo do arroz básico, fazer várias coisas. Nós vamos partir no segundo, que vamos continuar aqui com você ainda, no arroz. Nós vamos fazer arroz primavera, arroz birubiru, arroz... Quer? Volto já.